Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. E eu quero começar esse Acorda Vascão de uma forma completamente diferente. Tá aparecendo aí para você agora, na imagem, o técnico Fábio Carille, correndo após o apito final da partida de ontem entre Vasco da Gama e Puerto Cabello em São Januário. O Carille correu, literalmente o técnico Fábio Carille correu em direção ao vestiário após o apito final. Uma corrida, meu amigo vascaíno, ela significa muitas coisas. E nesse momento, né, em si que o Fábio Carille corre, ele está fugindo. É uma fuga. Uma fuga da realidade. Porque, meu amigo vascaíno, a realidade ela dói. E a realidade hoje no Vasco da Gama ela está completamente escancarada. Só não vê quem não quer. E ontem, num objetivo de fugir da realidade, ou seja, de fugir das críticas, o Fábio Carille de fato correu. Todos dizem, né? Todos dizem que o Fábio Carille é um aprendiz do técnico Tite, o ex-técnico da seleção brasileira e do Flamengo. E olha, definitivamente, ontem ele mostrou mais do que nunca o porquê todo mundo diz isso. Se o Tite correu na Copa do Mundo, após ser eliminado para a Croácia na Copa de 22, o Carille ontem correu por mais uma bizonhice durante os 90 minutos de Vasco e Puerto Cabello. O Carille ter corrido representa mais do que nunca que ele não está preparado para ser o comandante técnico de um dos maiores clubes e, na minha opinião, por ser Vasco, o maior clube do futebol brasileiro. Técnico com postura não se devia correr, Carille. Sabe o que você deveria fazer, Fábio Carille? E quem sou eu? Quem sou eu para dizer o que um técnico deveria fazer? Entretanto, na minha humilde opinião aqui, acabou o jogo, o Vasco 1-0. Deixa o torcedor falar. Deixa o torcedor gritar. Deixa o torcedor desabafar e criticar quem tiver que criticar. Chama o seu grupo para si. Chama os jogadores para o meio de campo e vai aplaudir a torcida. Não sair correndo. Que gesto infantil. Que gesto feio, Fábio Carille. Tão feio quanto hoje é o seu futebol. Mas enfim, meu amigo vascaíno, antes de começar aqui de fato esse Acorda Vascão, antes da gente passar para as notícias, para as informações, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tenho o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo e sai sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Acorda Vascão sai aqui, é esse vídeo que você está inclusive assistindo agora. Além do Acorda Vascão, tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. Sempre também com muita informação e com muita novidade. E temos o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do canal, saindo pela parte da noite. Então eu conto muito aí com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ajudar no crescimento e na divulgação aqui do nosso conteúdo. Se inscreva. Tem muita gente que está chegando aqui ao nosso canal e não está se inscrevendo. Muita gente. Então, de verdade mesmo, tá? Você não tem obrigação de absolutamente nada. Entretanto, a sua inscrição ela é muito importante. Não saia desse vídeo sem se inscrever, deixar o seu like, para que a gente possa chegar aí na marca o quanto antes desses 150 mil inscritos. Fechou? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente esse Acorda Vascão falando sobre a partida de ontem, pois ontem, às 9h30 da noite, às 21h30, o Vasco enfrentou a equipe do Puerto Cabello em São Januário. O Vasco vence a partida pelo placar de 1-0, com gol de Pablo Verrete aos 47 minutos da primeira etapa. Um gol com cara de Pablo Verrete, um gol com jeito de Pablo Verrete. De cabeça, inexplicável. Um movimento que poucos no futebol brasileiro, poucos no futebol sul-americano e poucos no mundo teria a capacidade de fazer. Verrete vai lá atrás, dá um passo para trás,
estica a cabeça de uma forma assim inexplicável, busca uma bola praticamente já perdida no meio da grande área e cabeceia no cantinho do goleiro do Puerto Cabello, Romero. Com esse gol, o Vasco abre o placar e permanece nessa vantagem de 1 gol de diferença até os últimos minutos de jogo, até o final, inclusive, do jogo, até o apito final. O Vasco fecha a partida com 58% da posse de bola, criando durante 90 minutos apenas uma grande chance, finalizando 22 vezes no gol do Puerto Cabello, obrigando o goleiro, inclusive, do clube venezuelano a fazer 9 defesas. Inclusive dessas 9, muitas delas bastante difíceis. O goleiro ontem, de fato, do Puerto Cabello fechou o gol, atrapalhando a noite do meia Felipe Coutinho, que teve várias oportunidades, entretanto todas elas defendidas pelo goleiro do clube venezuelano. Vasco fecha a partida tendo 29 desarmes, trocando 441 passes e tendo o número surreal, meu amigo torcedor vascaíno, de exatamente, né? 34 cruzamentos. O Vasco cruzou 34 bolas no gol do goleiro, na área, do Puerto Cabello. O Vasco teve uma média aí de praticamente um cruzamento a cada 3 minutos. Algo completamente surreal. Mas no momento que você cruza uma bola a cada 3 minutos, é praticamente toda vez que você vai ao ataque do adversário, você termina as suas jogadas em bolas aéreas, né? Ou seja, o Vasco de fato finalizou. Entretanto, a grande maioria das vezes que o Vasco chegou ao gol do Puerto Cabello foi através de cruzamentos. Isso para mim mostra mais do que nunca como o Vasco hoje é um vazio de ideias. A partir do momento que você depende de jogadas aéreas, de chuveirinho, de bola para a área para conseguir levar perigo ao seu adversário, significa sim que você não está tendo criatividade, significa sim que tem alguma coisa errada. E como eu venho comentando com vocês, como eu venho batendo na tecla, há algo errado hoje no Vasco da Gama do técnico Fábio Carille. Muito mais do que algo errado. Tudo está errado. Nada adianta, nada funciona hoje nessa equipe treinada pelo técnico Cruz Maltino. Entretanto, ele viu um outro jogo e até durante a entrevista coletiva, o Fábio Carille disse que sentiu uma melhora no Vasco da Gama. Um Vasco que troca mais passes, um Vasco que consegue fazer o jogo fluir mais no setor de meio de campo. E a gente traz aí para vocês agora as palavras do técnico Cruz Maltino. Boa noite. Eu acho que a gente até acelerou bastante o jogo e por isso que criou bastante situações. Sobre poupar não tem jeito, né? Vamos ter que escolher situações, não tem nada de priorizar. Vamos ter que escolher situações. Eu já vi algumas escalações de outras equipes hoje, enquanto a gente estava antes do jogo ali, a maioria dos times mexendo bastante, porque essa sequência ela está pesada. E se a gente quer cobrar intensidade, quer cobrar volume o tempo todo, tem que ter saúde esses atletas aí. Então, não só na questão de rendimento, mas também na questão de evitar lesões. Então, a gente não está priorizando nada e sim procurando fazer o melhor para o Vasco, para que a gente tenha aí uma temporada muito legal. E o que eu penso que evoluiu, assim, falando em cima desse jogo, daquilo que eu gosto, é o quanto circular a bola no campo ofensivo. Né? Chegar pela direita, tá fechado, ter paciência, e pela esquerda, não ficar batendo no muro, que isso não vai ser bom para nós e acaba perdendo a bola muito fácil. Essa circulação já melhorou bastante, fazendo nossos meias jogarem quando eles vão para dentro, principalmente Garré e Nuno se juntar com o Coutinho, mas é algo que eu quero melhorar mais, que eu vejo que tem espaço para melhorar mais. Então vai ser nosso trabalho, vai ser os jogos e vai ser também o entrosamento entre eles, né? Os jogadores se conhecerem cada vez mais, características de como dominar a bola e tudo mais. Isso é muito importante para que a gente cresça nessa temporada. Amigo vascaíno, eu acho que definitivamente apenas o Fábio Carille viu esse jogo. Eu não vi um Vasco flutuar com jogadas no meio de campo, eu não vi um Vasco bem no setor de meio de campo, trocando passes, muito pelo contrário. Eu vi um Vasco simples, normal, jogando o mesmo joguinho que atuou contra o Melgar, o mesmo jogo que teve contra o Santos, a dependência total de um atacante que é o melhor cabeceador da América do Sul. E ponto, tá? Um Vasco que é um vazio de 10. A gente não vê o Benjamin Garré participando das jogadas, a gente vê pouco o Nuno Moreira participando das jogadas, principalmente no jogo de ontem. A gente não vê o Paulo Henrique, que tem por sua principal característica exatamente esse jogo ofensivo, quebrador de linhas. Paulo Henrique não está aparecendo na partida. A gente vê um Vasco da Gama muito mal organizado, muito mal trabalhado. E sim, isso é culpa do treinador. Estou aqui para criticá-lo sim, porque
O Vasco venceu, ok, a vitória é importante, a gente, é claro, está feliz com a vitória, eu, Lucas, estou feliz com a vitória, mas não é porque venceu que a gente vai esquecer o desempenho da equipe e vai focar apenas no lado do resultado. O Vascaíno não pode ser assim, o Vascaíno não pode ser assim. E não foi, porque ontem, após o apito final, São Januário todo foi abaixo, né? Todos juntos puxaram aí uma das maiores vaias já vistas nas arquibancadas do nosso Caldeirão em direção ao técnico Fábio Carilli. Não apenas a vaia, como também muitos vascaínos xingaram o técnico ontem após a vitória contra a equipe venezuelana. E isso foi até algo bem esquisito. Não a corrida do Carilli em si após o apito final, mas as vaias. E, inclusive, 3 jogadores do elenco, 3 grandes líderes desse grupo, Felipe Coutinho, Pablo Verratti e o goleiro Léo Jardim, falaram após a partida exatamente sobre essas vaias. Muitos não entendendo, outros até revoltados pelas vaias que vieram das arquibancadas. Um abraço no Carilli ali, como você vê a pressão no trabalho? Oh, cara, eu amo a torcida de Vasco, mas se aqui não estamos todos unidos, as coisas não vão dar certo. A gente trabalha muito, se dedica muito. Fábio é um treinador que trabalha muito. Mas é isso. A torcida se expressa, mas volto a falar, eu amo a torcida do Vasco, mas tem que entender que se acá a gente não está unido, as coisas não vão dar certo. Valeu, obrigado. A torcida pegou no pé do Carilli agora no final, como você vê essa pressão? Olha, a gente sabe que no Brasil é assim, né? A gente estava focado somente no jogo, né? A gente sabe que às vezes a torcida ela espera um futebol mais bonito, com mais gols, e a gente tem tentado. E no gol do Verratti a gente foi lá todo mundo junto para mostrar que o grupo está unido. A gente quer o bem do Vasco, a gente quer trabalhar para se classificar nessa competição e bem no Brasileiro. Então o nosso foco é somente esse. Olha do Carilli, muito pressionado agora pela torcida, como você vê? Cara, o externo a gente não pode controlar. É uma das primeiras vezes na minha vida que eu vejo um time ganhar um jogo e tomar vaia. Então é complicado, o externo a gente não controla. O que a gente controla é o que a gente faz no nosso dia a dia, é o trabalho que vem sendo feito. A gente tem confiança no trabalho do professor Carilli. E hoje, por mais que tenha sido um jogo difícil, a gente conseguiu os 3 pontos. E o nosso objetivo que era fazer os 4 pontos e estar na liderança. Obrigado. Técnico Fábio Carilli, como é que está essa pressão? Como é que vocês estão lidando com isso? Cara, não tem nada demais no grupo, a gente está muito fechado porque a gente pensa em fazer uma excelente temporada, a gente tenta fazer uma temporada consistente, chegar nessa competição que a gente vem trabalhando. A gente sabe da pressão que é jogar aqui, a gente sabe da pressão que às vezes a torcida faz, mas é sempre bonito de ver quando eles nos apoiam, que ele canta o tempo todo, e isso ali dentro de campo a gente fica orgulhoso, chega até a arrepiar, mas é o que eu falei, a gente chegar dentro de campo e mostrar por que a gente está vestindo essa camisa para a gente sair vitorioso dos jogos. A gente esqueceu de citar o Hugo Moura, mas ele também falou um pouquinho e vocês puderam ver aí, né, nas imagens, o próprio volante Cruz Maltino, que inclusive ontem fez uma partidaça, é importante dizer aqui, falando sobre essas questões das, mas não poderia ser diferente, né? Sinceramente, esse desempenho do Vasco está desanimando o torcedor vascaíno. Está impossível de assistir um jogo do Vasco tranquilo. Eu, Lucas, pelo menos, não perdi a vontade em si, né? Mas, poxa, eu perdi o ânimo de ver um jogo do Vasco. Eu hoje estava ansioso, normal, como sempre fico, para acompanhar uma partida do Vasco, mas eu estava triste por saber que a gente veria um Vasco assim, qualquer Vasco, sabe? A gente não veria nada demais. Acho que antes do jogo começar em si, nós já sabíamos que o jogo iria ser da forma com que foi. Um Vasco queria vencer, até porque o adversário é fraquíssimo. A equipe do Puerto Cabello é completamente limitada, muito mal o clube venezuelano. O Puerto Cabello se disputa o Campeonato Carioca, queria sofrer para permanecer na primeira divisão do Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu, o Volta Redonda, são equipes mais competitivas do que Puerto Cabello. Então, assim, Lucas, eu sabia que o Vasco ia ganhar. Entretanto, é desanimador por saber que o Vasco iria ganhar com dificuldade e jogando mal. E tudo que eu pensava que iria acontecer, aconteceu.
diferente do que eu acho que vai acontecer no sábado. Infelizmente, eu não tô aqui para ficar secando. Eu queria que as minhas palavras agora fossem até diferentes, mas com essa bola que o Vasco tá jogando, o Vasco perde pro Sport no sábado, porque o Sport é muito mais bem treinado e bem melhor do que a equipe do Puerto Cabello. Então, jogando essa bolinha feia que o Vasco jogou ontem contra o Puerto Cabello em São Januário, sábado contra o Sport também no mesmo Caldeirão, o Vasco perde. E talvez sábado a gente esteja no nosso pós-jogo falando sobre a demissão do técnico Fábio Carille. Então, assim, um desempenho ruim de um Vasco que desanima, de um Vasco que não joga futebol e de um Vasco que está fazendo com que o seu torcedor vascaíno, infelizmente, tenha raiva do seu treinador. E ontem, diante de tudo que rolou nas arquibancadas, todo o xingamento, todas as vaias, o Fábio Carille foi perguntado como está o clima nos bastidores, como está o clima dentro do vestiário e se ele está sendo pressionado hoje no técnico de cargo do Vasco da Gama. E ele respondeu dessa maneira que trazemos a você. Boa noite. O jogo foi um jogo muito consistente, onde criamos várias oportunidades em cima do que a gente trabalhou, em cima do que a gente imaginou. Não sei os números de finalizações, não me lembro do Léo fazer defesas difíceis, é isso que a gente procura, sempre agredir bastante o adversário e procurar cuidar bastante do nosso gol para que tenha equilíbrio. Então, uma vitória importante, uma vitória que poderia ter sido com mais gols, mas infelizmente a gente não fez, mas muito feliz pelos 3 pontos. Esperar a rodada terminar amanhã da nossa chave para que a gente ver se a gente continua líder da competição ou não, mas uma vitória importante dentro de casa. Sobre o torcedor, o Vasco precisa muito do torcedor, o Vasco, né? Então eu vejo que quando me xingam ou xingam algum atleta, isso passa para o campo e a gente começa a acelerar e não está ajudando em nada, né? Então, depois do jogo, fala, fica à vontade. O torcedor tem todo o seu direito, né, de protestar na arquibancada, mas eles têm que entender que não está ajudando. Tá? Não está ajudando. Depois do jogo vem, me xinga, acabou o jogo, mas durante o jogo isso está passando para dentro do campo e a gente sente um nervosismo desnecessário que, repetindo, não está nos ajudando em nada. Ameaçado em momento algum e o ambiente dentro do CT ele é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Maravilhoso. Não tem o que falar desses caras, o quanto que trabalham, o quanto que são dedicados, o quanto que presta atenção, né? Então o ambiente ali está bem tranquilo e não me sinto ameaçado. Como é a minha relação com ele, né, é igual com todos, né? Não é de se esperar nada ao contrário desse grupo, cara. Ele sabe o quanto que a gente trabalha, não só eu, como a comissão toda, um CT que todos trabalham muito, se dedica muito para o melhor do Vasco. Então não é de se esperar nada, né? Sou de olhar no olho, sei de falar a verdade, nada de conversas desviadas. E com isso vai ganhando a confiança de todos cada vez mais. Acho que esse é meu papel, né? O que fala aqui, falo lá. O que falo aqui, falo lá. Não tem duas conversas. E o atleta gosta disso. Fui atleta profissional durante 15 anos, eu sei bem. E é o meu jeito de ser. Então, ali é olhar no olho, cobrar o que tem que cobrar, parabenizar quando faz bem as coisas, né? Então, dentro do CT, o ambiente é muito tranquilo e muito bom. Meu amigo torcedor vascaíno, essas foram as palavras do técnico Fábio Carille, que está sendo bastante apoiado. Ontem, inclusive após o gol, o Pablo Verratti, logo após a bola balançar as redes, ele chama todo o grupo para dar um abraço coletivo no técnico, mostrando sim que o elenco está unido. Entretanto, meu amigo vascaíno, me desculpe, não adianta a união se a bola não fluir, se o jogo não rolar. E hoje a gente não vê nada disso acontecendo dentro do nosso Cruz Maltino. Todo respeito, eu não vou desmentir não, mas eu não acho que esse grupo esteja unido não, tá? Eu acho que isso daí é muito mais superficial para tentar dar uma resposta para a mídia do que a realidade. Eu não vejo um clima leve no Vasco, de fora. Eu não consigo ver isso. Se você vê, deixe aí a sua opinião nos comentários, mas eu, Lucas, não consigo. Meu amigo, esse foi o Acorda Vascão, tá? Primeiro vídeo apenas dessa quarta-feira. Uma quarta mais leve, porque veio de uma vitória do Vasco, entretanto, uma quarta cheia de incógnitas, porque é um trabalho que não dá resposta alguma dentro de campo. Que vem a sábado. Começa a contagem regressiva agora, para sábado, para esse Vasco da Gama Esporte. O que virá pela frente, essa é a dúvida. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final.
Vamos que vamos. Já já teremos o Fala Gigante pela parte da tarde. E eu conto muito aí com a presença e a participação de todos vocês. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva, ajudem o nosso crescimento aqui no nosso canal. E como sempre falamos aqui, saudações. Vai!